Meu irmão e minha irmã, hoje dia 29 de novembro, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que continua no templo, ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles que o escutam. Ontem Jesus falava a respeito da destruição do templo, recordando que tudo aquilo que é obra humana, que é obra da matéria, tudo isso terá um fim. E isso não significa que Deus terá um fim. O templo, que é sinal de Deus, termina. Deus não termina. Jesus hoje então continua falando sobre isso, que inclusive as questões humanas do tipo a paz, a segurança, a tranquilidade, isso também vai acabar. E os discípulos, ou seja, aqueles que seguem Jesus, vão perceber isso na própria pele, vão sentir de fato a falta de paz, a falta de segurança, a falta de harmonia, porque estão defendendo o nome de Jesus, estão anunciando os valores do Evangelho. Jesus não quer com isto anunciar o apocalipse, como nós podemos pensar, como os filmes nos ensinam, o fim do mundo com meteoros, com raios, com fogo, nada disso. O que Jesus quer dizer é justamente que tudo aquilo que é estrutura humana deve terminar, para que então o reino de Deus possa crescer, possa se difundir, possa se propagar entre as pessoas. Esse evangelho ainda nos consola. Jesus disse: não vos preocupeis, porque apesar das perseguições, das incompreensões, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça será tocado. Isso quer dizer que nós não vamos morrer? Não. O que Jesus quer dizer é que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida é verdadeira, que a nossa alma, vamos dizer assim, o nosso espírito, aquilo que nos dá vida, está nas mãos de Deus. E mesmo que a morte chegue até nós, essa não tem o domínio sobre nós. Porque quem nos domina, quem é o nosso soberano, é o Senhor que nos criou. O que então que este Evangelho pode dizer para nós neste dia? Nós, no nosso discipulado, no nosso seguimento de Jesus, devemos sempre nos recordar isso. Que se tem muita gente que nos aplaude, que se tem muita gente que nos diz parabéns, você está no caminho certo, talvez nós não estejamos no caminho certo. O caminho do seguimento de Jesus é aquele que passa pela cruz, que passa pelas incompreensões, pelas perseguições. Não que nós devemos buscar isso, mas devemos lembrar que se falta isso, talvez o nosso caminho ainda não esteja perfeito, talvez seja incompleto. Por isso, então, nos preparar, para que quando vierem as incompreensões, as perseguições, a gente possa enfrentá-las com a fé, com a segurança, com o próprio Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Não vos prepareis, não prepareis um argumento, porque é o Espírito que nos dará este argumento para combater os nossos inimigos. Devo então me perguntar, o que é que eu tenho feito para me encontrar com Jesus, para me encontrar com este reino que Jesus quer que venha e pede que eu e você ajudamos a adiantar, a apressar a sua chegada? Tenho arregaçado as mangas e feito com que o reino seja implantado, com que os valores do Evangelho sejam vividos no nosso meio? Ou prefiro não fazer nada para evitar conflitos, para evitar discussões, para evitar que as outras pessoas me olhem com maus olhos porque não seguem, não querem entender aquilo que eu estou falando a respeito de Jesus? Qual tem sido a minha decisão, os meus passos de discípulo de Jesus Cristo? E por último, de Jesus no finalzinho do Evangelho, aquele que tiver paciência, que tiver perseverança até o final, este será salvo. Que a gente possa exercitar a nossa paciência, a nossa perseverança. As ocasiões para exercitá-la são tantas que Deus nos permite.
Então que a gente possa ter essa capacidade, não ir logo para a falta de paciência, tentar exercitá-la nas situações mais corriqueiras do nosso dia a dia, tentar sermos mais pacientes e pedirmos a Deus: Senhor, dai-me a sua paciência, dai-me a sua perseverança, para que até o fim eu possa ser fiel ao seu nome. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.